Começando agora mais um Se Liga Terceira Guerra. Vamos entender o clima tenso que está se formando no mundo. Conflitos se intensificam, potências se movimentam, a gente te mostra o que está acontecendo e o que isso pode significar para todos nós. Hoje é 26 de julho de 2025. Olha, o cenário global continua fervendo, né? A gente tem impasse nas negociações sobre Gaza, uma divisão diplomática bem clara ali. Sim, tá complicado. Na Ucrânia, a guerra não para, com ataques russos e movimentações constantes. A crise humanitária no Sudão, nossa, é de partir o coração. Desesperadora, a palavra é essa. E ainda tem as tensões em Taiwan, a Coreia do Norte falando em guerra real, sabe? Grandes exercícios militares acontecendo e o comércio global naquela pressão de sempre. A imagem que se forma é de uma instabilidade global bem acentuada. Exatamente. Vamos começar por Israel e Palestina. A situação humanitária em Gaza está, assim, desesperadora. A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, a UNRWA, diz que quase 90% da faixa de Gaza está sob ordens militares ou de deslocamento. 90% é quase tudo. E o mais chocante, tem relatos de mais de 100 mortes por fome, 80 delas crianças, por causa das restrições severas para a entrada de ajuda. São números que, nossa, doem só de ouvir. E essa tragédia humanitária tem um reflexo direto na diplomacia, como você falou. A França, por exemplo, decidiu que vai reconhecer o Estado da Palestina em setembro. É uma tentativa, né, de dar um gás na solução de dois estados. Uma aposta ousada. Sim, mas aí os Estados Unidos já vieram e bateram o pé. Chamaram a decisão de imprudente e disseram que atrapalha a paz. Essa divisão entre aliados ocidentais importantes mostra como é difícil encontrar um caminho comum ali. Super complicado. Pois é. E enquanto isso, do outro lado, na Ucrânia, a guerra segue sem trégua. A Rússia parece ter intensificado de novo os ataques a infraestruturas civis. Sim, de novo. Ataques pesados no porto de Odessa, que é patrimônio mundial da Unesco, importante lembrar, e em áreas residenciais de Kharkiv. Mortes, destruição, e o Kremlin falando abertamente em criar zonas de amortecimento na fronteira. Essa ideia de zona de amortecimento é um sinal muito claro, né? Sinaliza que a Rússia não pensa em recuar tão cedo, talvez até buscando consolidar ganhos ou, quem sabe, preparar novas ofensivas. Isso complica demais qualquer conversa sobre paz, qualquer esforço nesse sentido. Com certeza. E a Ucrânia, que está recebendo mais ajuda militar dos Estados Unidos, da Austrália, da Alemanha, ainda lida com seus próprios problemas internos. Tem leis anticorrupção que geraram polêmica lá dentro e ainda tem essa sombra, essas suspeitas de que China e Índia poderiam estar fornecendo componentes para a Rússia, sabe? Meio que driblando as sanções internacionais. É um nó muito difícil de desatar realmente. E falando em situações extremas, o Sudão, o cenário lá é catastrófico. Mais de 1 milhão de pessoas tentando voltar para casa. Imagino a cena. E encontrando tudo destruído. Não tem água, não tem luz, não tem escola, não tem hospital, nada. E a ajuda humanitária, que já era pouca, está criticamente subfinanciada. Recebeu menos de 1/4 do que era necessário. Menos de 25%. Exato. E já tem alerta de fome iminente batendo na porta em regiões como Kordofan. E para piorar, a busca por paz lá também está travada. Alguns partidos sudaneses importantes rejeitaram os Emirados Árabes Unidos como mediadores. A acusação é que eles estariam armando um dos lados do conflito. Nossa, isso complica ainda mais. Muito. Isso não só dificulta uma solução vinda de dentro, como escancara o peso da interferência externa nessa crise toda. Mudando o foco agora para a Ásia. A tensão também está alta por lá. Em Taiwan, rejeitaram recentemente uma tentativa de recall, de tirar legisladores da oposição do cargo. Isso mantém um impasse político que, bom, complica a agenda do governo. E ainda tem acusações de interferência de Pequim nisso tudo. Sempre essa sombra, né? E os Estados Unidos aprovaram uma lei meio inédita para tentar dissuadir a China financeiramente, ameaçando expor ativos, dinheiro mesmo, de autoridades chinesas importantes caso aconteça um ataque a Taiwan. É uma ferramenta nova aí na mesa. E logo ao lado, a Coreia do Norte sobe o tom de novo. O Kim Jong-un pediu preparo para a guerra real e continua apoiando a Rússia na Ucrânia, né, mandando armas e, segundo alguns relatos, até tropas. Que perigo! Em resposta, os Estados Unidos aplicaram mais sanções,
dessa vez mirando uns esquemas de trabalhadores de tecnologia da informação norte-coreanos que estariam gerando receita ilícita para financiar os programas de armas do regime. É um ciclo vicioso e perigoso. E para completar esse quadro global tenso, a gente tem grandes demonstrações de força militar acontecendo. A Organização do Tratado do Atlântico Norte está com o exercício Agile Spirit 2025 rolando na Geórgia e na Turquia, e a Ucrânia está participando. Interessante a participação ucraniana aí. Sim, e do outro lado do mundo, os Estados Unidos acabaram de encerrar o Resolute Force Pacific 2025, lá no Indo-Pacífico. Foi o maior exercício que eles já fizeram naquela região. São recados bem claros, né? Para a Rússia e para a China. Com certeza. E claro, tudo isso respinga e muito na economia. A tensão comercial continua firme, especialmente com as políticas tarifárias dos Estados Unidos, aquele tal Trump 2.0 Tariff Tracker, vive mostrando ameaças e tarifas que já estão valendo contra vários países, inclusive Brasil, China, União Europeia. O Brasil está na lista também. Tá sim. E a última cúpula entre a União Europeia e a China deixou muito claro que eles discordam profundamente sobre comércio e sobre a guerra na Ucrânia. Parece que o único ponto onde ainda conseguem conversar um pouco é sobre mudança climática. E no meio dessa fragmentação toda, as Nações Unidas ficam lá apelando por paz e respeito ao direito internacional. O resumo do dia 25 de julho que a gente analisou hoje, 26 de julho de 2025, é esse. O mundo super conectado, mas ao mesmo tempo profundamente rachado e sob uma tensão enorme. Crises humanitárias gravíssimas, guerras que se arrastam e essa disputa entre as grandes potências definindo o momento. A complexidade é gigantesca e é fundamental a gente perceber que essas crises não são isoladas, sabe? Elas se influenciam mutuamente. O que acontece em Gaza reverbera na Ucrânia, que impacta o Sudão, que se conecta com as tensões na Ásia. É tudo interligado. Ficar de olho nisso é crucial para tentar entender os próximos movimentos nesse tabuleiro global. Exato. Agradecemos muito por acompanhar essa análise aqui no Se Liga Terceira Guerra. Fica a reflexão, né? Com tantas frentes de instabilidade abertas ao mesmo tempo, qual será o ponto de inflexão? Aquela faísca que pode realmente redefinir o equilíbrio global como a gente conhece hoje. Para não perder as próximas análises sobre esse cenário mundial complexo, siga e se inscreva no nosso canal. A gente se encontra no próximo programa.